Olá pessoal, eu sou Gisele Azevedo e estou aqui em mais um evento da plataforma educacional Os Melhores do Brasil. Você já sabe que é um projeto inovador e que está tornando acessível online o conhecimento dos melhores profissionais de diversas áreas. Hoje estamos recebendo Berto Pandiani. Ele é velejador, escritor e palestrante. Vamos falar como superar obstáculos e atingir os resultados. Beto, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória de vida e sobre o conceito de superação. Olha, Gisele, o meu currículo, a minha trajetória é um pouco longa. É longa como eu, né? Eu tenho 2 metros de altura, então acho que a minha vivência é bem longa. Eu comecei velejando em 1982, num Hobbycat, que é um catamarã pequenininho, e durante muitos anos eu competi regatas, viajando pelo Brasil e depois pelo mundo. Num certo momento na minha vida, eh, eu tinha uma outra atividade profissional paralela a essa, eu rompi com tudo isso. Em 94, eu fiz a primeira viagem oceânica, foi Miami, Ilhabela, passei aí no Maranhão, e num Hobbycat, que na verdade a gente apelida o nosso Hobbycat de Jangada High-Tech, que é um barco muito pequeno, totalmente desprovido de conforto, não tem cabine, né? Um barco de 200 e poucos quilos. E durante 289 dias a gente passou praticamente molhado, vivendo num barco sem cabine, sem proteção, sem motor, até chegar em Ilhabela e dormindo em praias do Caribe e da costa brasileira. Depois veio a segunda viagem, que foi Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro, por baixo da América do Sul, novamente num barco sem cabine. Foram 170 dias de viagem. Em 2003, nós fomos para a Antártica. Fomos o primeiro barco, primeiros velejadores a chegar na Antártica no barco aberto, novamente também no barco de 21 pés, que são 7 metros. 2004, 2005 foi Miami, Nova York e Groenlândia, um barco igual. 2008 atravessamos o Pacífico, 2013 finalmente o Atlântico, o ano que vem nós vamos para o Ártico. E sempre num barco sem cabine. Então, as pessoas que estão nos ouvindo imagino que devem se perguntar, né? Mas como viver num barco tão pequeno, como se organizar, como levar comida, onde dormir, como se proteger? E espontaneamente, vamos dizer assim, a gente saiu da zona de conforto, né? Porque normalmente quem pensa em atravessar um oceano ou velejar uma viagem assim tão longa como nós fizemos, pensa num barco cabinado com toda a estrutura, com cabine, com cama, cozinha, água, lugar para guardar livro, enfim, mesa de navegação, eletrônicos. E no nosso barco, a gente teve que aprender desde cedo a fazer, vamos dizer, escolhas, né? É o que eu chamo de gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de riscos, e foi um aprendizado enorme, porque dentro dessa escolha que a gente fez, todos os dias a gente precisava superar, né? Então, o barco, como é um barco pequeno inicialmente, a gente saiu de Miami e a gente teve que parar numa ilha 12 horas depois. E assim a gente foi velejando o Caribe, isso em 94, né? Pulando de ilha em ilha, sendo que algumas velejadas eram de noite. Então, como velejar de noite sem parar num barco desse molhado? E algumas vezes foram 48 horas sem parar. Então, já assim, o nosso barco ele impõe, ou seja, ele tem até um DNA de superação natural, pelo fato de a gente ter feito uma escolha, né, de um barco aberto, sem cabine, sem proteção. Então, isso já está dentro do espírito do projeto, né? Nenhum velejador que participou dessas viagens, e foram vários, não tinha o perfil de superação. Todos eles entraram no projeto sabendo que fazia parte do objetivo, né, da viagem, a gente se superar todos os dias. Para você ter motivação, né, eu sempre falo isso, viagem perigosa é aquela que você não sabe aonde você quer ir. Então, se você não tem na sua mente claro que um objetivo, é muito difícil você ter motivação e com certeza você não vai conseguir superar, porque para você ter superação e você superar tem que ter motivação. E a motivação ela parte do princípio que você quer chegar em algum lugar. E como, né? No nosso caso, no barco aberto. Então, essa a minha vida teve
teve e está ligada a esse tipo de projeto, né? Essas viagens geraram 7 livros, o 7º está saindo agora. Vai sair também um livro infanto-juvenil, além do livro do Atlântico. Eu faço palestras, que são um subproduto das viagens, exposições fotográficas, documentários. Então, no final, minha vida foi para um lado que eu não imaginava, né? E eu sempre sonhei viver de vento, né? Foi difícil encontrar uma maneira de monetizar isso, mas hoje em dia minha vida gira em torno da vela. E é muito importante, né? O planejamento foram 3 palavras assim que ficaram na minha cabeça. O planejamento, a motivação e a superação. Sim. Normalmente, assim, quando um projeto desse, Gisele, ele demora 2 anos para ser organizado, né? Porque a gente tem que imaginar que um barco tão pequeno como esse, ele é muito suscetível, muito mais do que qualquer outra embarcação. Então, a gente tem que pensar muito antes de sair. Então, durante o planejamento, que podem ser 24 meses, 18 meses, depende da viagem, é aquele período, é aquele tempo que você passa questionando tudo. É um tempo de dúvida, é um tempo que você se testa, é um tempo que você se prepara emocionalmente, que você interioriza aquele projeto. É um tempo de pesquisa, de rotas, de materiais, de projetos, de montagem de uma equipe, de como documentar, como alimentar, como gerar imagens, como ter energia para os equipamentos eletrônicos, como se proteger da água salgada, como minimizar os riscos, se a gente vai ter barco de apoio, se a gente vai ter algum centro meteorológico, quer dizer, é 1 ano ou 2 de planejamento. E quando você coloca o barco na água para começar uma viagem, nós já fizemos 80% dela, mesmo sem ter feito nenhuma milha, porque 80% da viagem ela começa em terra, que é o planejamento. E uma vez que você começa a viagem, você tem que deixar para trás as dúvidas, porque o período de dúvidas ele já existiu para você justamente buscar soluções. E se você não fez a tua lição de casa, né, se o teu planejamento não foi bom, o teu feedback, quem vai dar é o mar. E não é muito confortável você ter um feedback negativo no meio do oceano, longe dos recursos, né? Porque o mar é um ambiente completamente inóspito, né? Você não desce do barco, você não para o barco, você não volta, você está lá no meio, né? Então, o planejamento ele tem que ser excelente, né? A gente busca a excelência, obviamente. Existe uma questão fundamental na nossa vida, isso é inerente à vida, que é a questão do imponderável. Nós não conseguimos cercar todas as possibilidades de eventos, né? A gente sempre vai ter surpresa. E o mar, ele é mestre em fazer surpresas. E eu diria para você que a preparação para lidar com o imponderável, né, que faz parte do planejamento, é você saber que você fez tudo que você poderia fazer. Então, quando você parte para uma viagem como a nossa, uma viagem num barco aberto pelo meio do oceano, a autoconfiança, a tranquilidade e a confiança no teu companheiro, nas escolhas que a gente fez, né? Elas são fundamentais, porque quando acontece o imponderável, o improvável, quem está forte é o espírito, né? E a gente aí tem um espírito de colaboração, o espírito de luta, o espírito de entender que a tempestade faz parte da nossa vida. Então, aproveitando, fala um pouquinho sobre essa organização, esse espírito, né, de equipe, como que funciona. Olha, as viagens foram bem diferentes em relação a equipes, né? A primeira e a segunda viagem foram 2 barcos, então eram 4 velejadores, 2 em cada barco. Na primeira viagem, a gente, por não ter experiência, a gente fez um esquema que não funcionou muito bem. Foram 19 pessoas que velejaram, eu fui o único que fez a viagem toda, né, de Miami até Ilhabela, e várias pessoas entraram e saíram e fizeram alguns trechos. Por que isso foi ruim? Porque as pessoas que entraram no projeto para fazer um trecho não entraram comprometidas com a chegada, né? Porque quando você tem uma equipe que começa e termina é diferente. A segunda viagem da Rota Austral, que foi por baixo da América do Sul, já foram
4 velejadores que começaram e terminaram. Já foi muito melhor o entendimento da equipe, né? Criou-se um vínculo, um comprometimento, isso foi fundamental. A terceira viagem para frente, todas foram feitas por um barco só, então fui eu e um companheiro. Aí teve o Igor, que é um francês, o Duncan, um sul-africano, o Felipe Huita, que é um paulista. Na primeira, Marcos, Gui, 2 argentinos também, o Felipe e o Santiago. E o que aconteceu é que essas viagens foram acontecendo e cada uma dessas viagens eu fui ganhando aprendizado em relação à organização da equipe. Uma coisa importantíssima foi aprender a delegar, descentralizar e confiar que essas pessoas que recebem, vamos dizer, as suas tarefas e responsabilidades iriam cumprir plenamente. E eu percebi que quando você compartilha a responsabilidade, você distribui, vamos dizer, as tarefas e os objetivos, você consegue comprometimento. E foi o que aconteceu. As viagens ficaram muito mais harmônicas, inclusive quando a gente descentralizou. E foram muitos aprendizados que, muitas vezes, uma coisa interessante para falar é que, às vezes, uma viagem deu certo por alguns elementos que não vão se repetir na segunda viagem, né? E nem na terceira. Então, esse é um grande ensinamento que eu recebi, que é não buscar, vamos dizer, o sucesso e o êxito através de fórmulas. Porque cada vez que você muda de roteiro, você muda toda a condição do mar, o ambiente, o clima. E esse é vamos dizer, um hábito de muitas empresas que às vezes fazem sucesso no humano, conseguem um resultado e acha que senta na cadeira, vamos fazer igual, porque time que está ganhando não mexe. Ao contrário, o time que está ganhando tem que mexer. Então, o que eu quero resumir no que eu estou falando é que o desenvolvimento ele é contínuo e ele é importante. Isso está ligado à inovação e o desenvolvimento pessoal também. Essa é uma pergunta minha, nem está aqui na nossa relação de pergunta que o pessoal manda aqui para a gente. A experiência conta nesse sentido? Ela conta, é importante você ter a experiência de mar, a experiência do barco, mas ela não é tudo. Porque quando eu escolho um parceiro para fazer uma viagem como essa, ele tem que ter muitos pré-requisitos, vamos dizer assim. Mas vou falar de uma coisa assim bem descontraída que pode parecer desimportante, mas eu não consigo me relacionar com gente mal-humorada. E porque a pessoa mal-humorada contamina o grupo e então a pessoa que é leve, alegre e leva na esportiva, ela contamina positivamente, no caso o grupo, às vezes somos nós dois ou mesmo a equipe de apoio, determinadas viagens tem equipes de documentação, né, como filmar e fotografar. E a equipe, quando é bem humorada, torna o que é difícil muito mais suave. Então, esse é um pré-requisito hoje fundamental para subir no barco, né? A gente tem que ter dentro dessa ideia de que a gente vai cruzar um oceano juntos e passar por uma experiência inesquecível, pensar que essa coisa vai ser única na nossa vida, e ela tem que ser feita com alegria e ela tem que ser marcante, porque a gente sabe muitas vezes que projetos não dão certo por causa do fator humano, né? Não é o imponderável, a natureza ou o ambiente externo, muitas vezes eles podem até ser um estímulo para você se desenvolver e isso ser positivo. Mas o que faz, acho que um projeto dá certo, acho não, tenho certeza, dá certo ou não dá certo, né? Dá errado, é justamente o fator humano, né? E a alegria é um item fundamental para mim. Então conta pra gente um pouquinho sobre a pior experiência que você já teve no mar. Pois é, Gisele, essa é uma pergunta recorrente que eu recebo assim nas palestras, nos lugares onde eu vou, porque todo mundo olha o barco e fala, nossa, esse barco mais parece um barco de náufrago do que propriamente um veleiro, né? Pelo fato de ser muito pequeno. Então, as pessoas me perguntam, né? Ah, vocês pegaram tempestade? Sim. Né? Então, essa foi a pior situação? Eu falei, não, a pior situação não foi uma tempestade. Aí, bom, mas o que é pior que uma tempestade num barco aberto no meio do oceano? Eu falo, olha, pior que a tempestade é você estar perdido numa tempestade, né? E aí a pessoa fala assim, bom, isso realmente foi a pior situação? Eu falei, não, essa não foi a pior. Ela falou, mas existe uma situação pior? Eu falei, sim.
é quando você está perdido, mas acha que não está perdido. Essa é a pior situação. Porque quando você está perdido, pelo menos a tua guarda está, o farol já está aceso, né? Você está alerta. Quando você acha que não está perdido, e está perdido, você está relaxado. E foi exatamente na primeira viagem, nós batemos num banco de coral no momento que a gente achava que estava num lugar e estava num outro, e o barco não afundou porque ele tem 2 cascos, mas rasgou o fundo do barco, enfim, foi uma situação difícil. E, por mais antagônico que possa parecer a minha resposta, uma tempestade pode ser um lugar seguro, porque se você fez um projeto para se preparar para atravessar um oceano, né, você tem que se preparar para uma tempestade, é claro. E no momento que ela acontece, se você está bem preparado, você vai estar a pleno, você está no presente e você vai estar executando aquilo que você foi treinado, se preparou, aquilo que você estudou, mais a tua experiência. Então, de uma certa forma, muitas vezes a tempestade é um lugar seguro. É verdade. Agora, com certeza, tem muita história para contar, né? Então, vamos aproveitar, deixar um contato, não sei, deixar o Instagram para as pessoas, né, saberem quem é o Roberto, saber mais a sua história, porque é motivacional para todo mundo. A nossa equipe aqui está motivada. Sim. Só para você ter É noção, né? simples. É Beto Pandiani, você cai no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu LinkedIn, em tudo. Beto Pandiani no Google vai sair o Flickr, que tem as fotografias, tem 6.000 fotografias. Um diferencial desses projetos é que nós sempre tivemos fotógrafos e cinegrafistas profissionais. Então, a qualidade da documentação, dos textos, das imagens são excelentes. Isso eu tenho bastante segurança em afirmar. Então, ótimo. Obrigada pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Um abraço para você. Um abraço, até a próxima. Até. E nós vamos ficar por aqui. Mas na plataforma educacional Melhores do Brasil, você pode conferir outros conteúdos exclusivos. A plataforma educacional Melhores do Brasil permite que você estude o que precisar, no local que desejar e no horário que preferir. Sempre com os maiores professores do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima!